Graça e paz, seja muito bem-vinda a mais um programa Coffee Time. Continuamos aqui com uma sequência de devocionais sobre Provérbios 31, olhando sobre a ótica de que esta mulher é a Igreja de Jesus Cristo. E hoje vamos meditar sobre o versículo 21, que diz assim: Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Que maravilhoso esse texto! Quando eu comecei a meditar, não foi um dia, dois, mas bastante tempo meditando, de uma forma e de outra, deixando o Espírito falar no meu coração. E eu pensei como a palavra de Deus é linda, porque ela usa de coisas que a gente conhece, de coisas que nos são familiares, para falar conosco. Então, quanto mais a gente conhece, mais fácil fica para a gente ver. E aqui começa, não teme, não tem medo. E primeira coisa, medo e Deus não combinam em nada, não andam juntos, não tem casamento, não é, Deus, Ele é amor, Deus não é parado, Deus, Ele é um Deus de avanço, de movimento, de criação e não um Deus estático parado. E o medo, pelo contrário, ele paralisa. E às vezes faz você até recuar, se esconder, impede você de olhar adiante, de avançar, de ousar, de crescer. O medo te impede de se desenvolver, naquilo que Deus tem para a sua vida. Se nós olharmos na Bíblia, tem muitos textos que falam, não temas, não temas, não temas. Aqui é um. Não teme. Se você olhar lá em Josué capítulo 1, logo depois que Moisés morre e Josué assume a liderança do povo, ele poderia estar se sentindo inseguro. Ele viu tudo aquilo que Deus tinha realizado para o povo através da vida de Moisés, um homem que se relacionava com Deus face a face, que viu a glória de Deus, que deu os 10 mandamentos, tanta coisa que Moisés fez. E ele mesmo poderia se deixar ouvir, com acusação, puxa, você não vai ser capaz, você acha que vai conseguir se substituir Moisés à altura? E também lidar com o povo, comparando ele com Moisés. Mas quem você pensa que é? Olha quem foi Moisés, olha o que Deus fez através da vida de Moisés. E quem é você? Mas naquele primeiro capítulo, algumas vezes em sequência diz, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, não tenha medo, não te espantes. Quantas vezes fala isso? Da importância que é, não tema, permaneça firmado em Cristo, permaneça firme na palavra, naquilo que Deus disse, não naquilo que as circunstâncias mostram, que os nossos olhos naturais veem. Essa é a primeira coisa importante. E seguindo aqui, não teme, por seus familiares, muito menos por si mesmo. E quando chega a neve, a neve a gente sabe, muito frio, e naquela região, onde Jesus morava, nevava muitas vezes. E na época de neve, as pessoas ficavam mais reclusas, não podiam sair para ganhar sua vida normalmente. Elas teriam que ter se preparado antes. Os pastores de ovelhas, que têm os campos verdes para as ovelhas se alimentarem e pastarem. Na neve não tem. Eles tinham que se esconder dentro de cavernas e ficar lá com as ovelhas e já ter providenciado alimento, já ter feito tudo. Por isso é importante que nós tenhamos o nosso tanque, digamos assim, abastecido da palavra. Porque a todo momento nós temos de onde tirar, nós estamos bem alimentados, bem nutridos para aguentar o frio. O gélido ar que existe no mundo, a frieza, o egoísmo, o virar as costas, isso não existe em Cristo Jesus. Jesus, talvez cansado fisicamente, naturalmente, ainda assim não havia escassez nele. Percebe? E nós também devemos ser assim. E quando a gente ainda fala de neve, pensa, é uma situação extrema, É um frio extremo, uma condição que dificulta a vida, que não permite que se vá de ir e vir livremente. Tem que ter cuidado extra, tem que ter atenção extra, às vezes equipamento extra. A gente aqui no Brasil não tem neve, mas tem outros países que às vezes não podem ir para aula, não podem trabalhar, não podem sair de casa. E se nós pensarmos, existem tantas circunstâncias à nossa volta que nos fazem pensar isso. É uma situação extrema, é o fim da linha. Seja uma enfermidade, seja algo financeiro, seja um relacionamento, o que for, não importa. Porque a Bíblia diz aqui, não teme a neve, não teme a circunstância extrema, não teme aquilo que o homem diz que é impossível, não teme.
Se nós olharmos uma história da Bíblia muito conhecida por todos nós, Davi e Golias. Quando Davi vai visitar seus irmãos no campo de batalha, que estão lá todos os filisteus e os israelitas, Saul, rei, Saul liderando o povo e do outro lado os filisteus com o gigante Golias. E Golias vai lá, se apresenta para o povo de Israel, para os soldados e diz assim: quem de vocês vai me enfrentar? Se vocês me derrotarem, nós vamos ser escravos de vocês. Se eu derrotar, vocês serão nossos. Não precisa o nosso povo lutar e vocês lutarem. Mandem um homem que lute contra mim. E o que a Bíblia diz que aconteceu com todo o exército de Israel? Que eles temeram. Todos eles, inclusive Saul. Saul era o rei, aquele que o povo colocava, escolheu, o povo pediu um rei para Deus, para o representar, e eles o viam com essa figura de autoridade. De repente a gente olha e pensa, puxa, mas Saul tinha a responsabilidade de ir lá e lutar com Golias e derrotar Golias. E o que aconteceu? Davi chega para visitar os seus irmãos, ele não era um soldado, ele ia ver como estavam os irmãos e voltava para trazer notícia para o pai deles, voltava para a guerra, voltava para o pai e numa dessas ele ouviu a afronta. E não era só afronta contra o povo, mas contra Deus. E ele disse, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E todo mundo disse, mas quem é Davi? E ele disse, eu vou lutar contra ele. E ele tinha certeza que ele ia vencer o gigante. E daí todo mundo diz, mas quem é esse menino que pensa que pode derrotar um gigante? Ele não é soldado, ele não tem as roupas certas. Saul, depois de convencido de que Davi poderia lutar, poderia tentar ganhar de Golias, ele diz, vista minha armadura, carregue meu escudo, vista meu capacete, carregue minha espada. E a Bíblia diz que Davi não conseguia nem andar, porque ele não sabia usar aquilo. Mas, aos olhos de todo mundo, de todo o povo, a única forma de se derrotar um soldado, ainda mais gigante, era um outro soldado, usando roupa de soldado, arma de soldado. E Davi diz, não, eu já lutei com o leão, eu já lutei com o urso e não fui eu, mas foi o poder de Deus e eu matei eles. E assim vai acontecer com o gigante. Então a fé dele não estava em ser soldado, no treinamento de soldado, na roupa de soldado, mas em quem Deus dizia que ele era e o que ele podia fazer. E ele escolhe 5 pedras lisas no riacho, usa sua funda e com uma pedra ele derruba o gigante, porque a pedra acerta bem na testa e ele cai morto. E daí Davi pega a espada do próprio gigante, corta a sua cabeça e vence aquela guerra. Então, quando diz aqui, não teme por causa da neve, não teme naquilo que o homem diz que é impossível, naquilo que o homem diz que não vai dar, que não tem jeito, que chegou o fim da linha, que é melhor você desistir, chutar o balde porque não vai ter solução. Não tema. Veja como Deus vê, diga o que Deus diz a seu respeito, a respeito dessa circunstância. E aí você vai ver o poder de Deus se materializando, se manifestando através da sua vida, a autoridade dele fluindo, você buscando tudo o que você necessita nele, porque ele já deu todas as coisas, estão ao nosso dispor, basta que a gente tenha acesso. Para isso precisamos conhecer a palavra, conhecer para sacar dela aquilo que necessitamos, porque a palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, ela tem uma orientação para cada dia que nós vivemos. Em Deus, nós temos todas as promessas que Ele nos fez. A Bíblia diz que nós temos o sim. E que sim poderoso é esse, o sim do Deus, Criador dos céus e da terra. Ele diz sim para nós. Para nós cabe um amém, concordar com Ele, ver como Ele vê e materializar cada uma dessas promessas na nossa vida. Diante de qualquer circunstância, por mais que aos nossos olhos naturais pareça que não tem jeito. Não é assim que Deus diz, não é assim que Deus vê. Que possamos ser como Maria, que disse, cumpra em mim conforme a tua palavra. E aquilo que era impossível para os homens, não é impossível para Deus. Amém? Continue abençoado.